Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Hoje eu tenho a satisfação de receber o Leonardo Mazilo. O Leonardo é Senior Partner da W Faria Advogados. Léo, prazer revê-lo, né? Porque a gente já teve aí uma oportunidade de se conhecer num evento que a gente estava lá prestigiando a Abrapsa. Muito bom poder ver o amigo agora bem fisicamente. Obrigado por ter aceito o convite, ter se deslocado até aqui o estúdio para poder falar um pouquinho da tua trajetória, falar um pouco da W Farias. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui. E que bom agora com saúde, né? Depois de ter passado por uma cirurgia na coluna, mas é coisa que acontece com todo mundo e, enfim, agora está tudo bem. Agora, Léo, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história, a tua jornada, o que você pode compartilhar conosco? Olha, eu nasci no Rio de Janeiro, né? E família daqui de São Paulo. Tive uma educação, eu digo que privilegiada, né? Eu estudei em colégio particular, a gente sabe que essa não é a realidade, apesar de existirem bons colégios públicos, né? E com 17 anos, eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada, fui trabalhar no Banco Real, que hoje não existe mais, e naquele ano mesmo eu entrei na faculdade, né? Entrei em Economia na USP, e confesso a você que eu detestei o curso, né? Eu estava esperando uma outra coisa completamente diferente, e no terceiro ano já de faculdade, eu ainda trabalhava no Banco Real, eu resolvi prestar vestibular para Direito. Comecei a fazer Direito na PUC, não deu para conciliar os dois, né? E acabei abandonando o curso de Economia, e ali começou a minha carreira no Direito, né? 2 anos depois eu fiz uma escolha bem difícil, que foi largar o meu emprego bom no banco para fazer estágio no escritório de advocacia, e aí foi meu segundo emprego no Levi Salomão Advogados, trabalhei por 8 anos lá, né? E bom, depois desses 8 anos, eu acabei indo para uma então startup de escritório de advocacia, que era o W Faria, eu estou lá há 20 anos. Então essa basicamente é a minha carreira, né? Como é que foi o desafio de você deixar o banco e iniciar uma jornada nova, né? Imagino que nem sempre é uma decisão fácil mudar a rota de uma maneira tão expressiva como você mudou. Isso foi tranquilo para você? Como é que você compartilha conosco? Não, foi um processo, não foi um processo muito simples, porque eu não pagava faculdade, precisei pagar a faculdade a partir daquele momento. Essas coisas são importantes, né? Hoje, eu com 50 anos resolvi voltar aos... 50 não, tenho 49, não vou me envelhecer, vou fazer 50 agora daqui a alguns meses. Tem que arredondar, 50. Eu resolvi voltar aos bancos acadêmicos e fazer um mestrado. Eu fico imaginando, hoje, fazer um mestrado é uma coisa que tem um custo, né? Aliás, se eu posso deixar vamos dizer assim, alguma coisa minha para as pessoas que estão assistindo a gente, é que educação é o melhor investimento que tem. É o único investimento que tem retorno garantido e que vai ficar com você. Então, e eu, inclusive, fiz essas escolhas várias vezes na minha vida, né? Então, agora eu estou voltando para o mestrado, eu olho e falo, nossa, isso aqui é caro, né? Mas ok, a gente, né, cabe no orçamento. Mas na minha época de recém-formado seria assim uma loucura isso, né? Porque realmente o valor é muito alto. Então, essa decisão de começar a fazer Direito em uma faculdade que eu pagava foi difícil, né? Eu tive que fazer, inclusive, com bolsa na época, da Fundação São Paulo, enfim. Mas deu tudo certo, né? E essas 2 décadas de W Faria, como é que você iniciou? Como é que foi? Como é que está sendo essa construção, essa trajetória? Hoje você é um Senior Partner. Como é que está sendo? Porque
praticamente é mais de meia vida profissional na vida do amigo, né? Como é que está sendo essa jornada de construção, Léo? Olha, tudo aconteceu aqui na minha vida, assim, às vezes as pessoas podem até me perguntar se eu realmente fiz um grande projeto de vida ou se eu fui adotando depois posturas, fui tomando decisões ao longo do caminho, decisões estratégicas ao longo do caminho, né? Quando entrei na faculdade, eu fiquei absolutamente fascinado pelo direito e resolvi, naquela época, pensei assim, vou prestar concurso público, né? Eu queria ser juiz. Né? E vinha me preparando e estava assim, muito próximo de passar num concurso, mesmo trabalhando, e aí apareceu uma oportunidade, apareceu uma headhunter falando, olha, tem um escritório que está começando, está precisando de um sócio na área tributária, o que você acha? Né? E aí eu encontrei o Wilson e falei, bom, vou dar uma oportunidade aqui para a advocacia, se não der certo eu vou continuar meus planos aí de prestar concurso público, né? E na verdade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho certeza que eu sou um advogado, né? Dentro das posições clássicas que a gente tem no direito, o advogado, o membro do Ministério Público, né? Que seria na área criminal principalmente, que é uma área que eu não atuo pouco, mas, enfim, é o que as pessoas que não são da área veem, né? E o juiz. Eu certamente nasci para defender as pessoas. A posição de acusador, para mim, é muito desconfortável, né? Principalmente quando eu não tenho convicção de que aquela pessoa que está sendo acusada de fato cometeu um crime. E a posição de julgador, para mim, é uma posição meio passiva, né? Então, eu me realizei completamente, assim, e nesse ponto eu devo muito ao Wilson, que naquela época viu num jovem advogado que estava se preparando para concurso um potencial para atuar na advocacia, e, enfim, ser advogado não é fácil, né? Você acabou se especializando no tributário. No tributário. Como é que aconteceu isso, principalmente considerando essa celeuma tributária que é o Brasil, ou foi justamente esse problema que o Brasil tem de emaranhado de tributo que você identificou uma oportunidade para trilhar nesse caminho? O direito tributário apareceu também por acaso, assim, na minha vida. Quando eu consegui esse primeiro estágio, sair do Banco Real, eu fui chamado para fazer estágio num departamento do escritório que trabalhava com contencioso tributário. Eu não sabia nem muito bem o que era contencioso, nem muito bem o que era tributário, mas também foi uma identificação. Eu tenho certeza que eu poderia atuar em outras áreas, mas essa área é uma área que tem muito a ver comigo, né? Então, acabou aparecendo, eu identifiquei ali uma boa oportunidade e aí acabou funcionando, acabou dando certo. E realmente a gente vive hoje um contexto é um circo, assim, que a gente vê no direito tributário, tanto em relação à legislação, que é complicada, quanto em relação à própria insegurança que as pessoas têm das decisões que vêm dos tribunais, né? Então, falando um pouco da W Faria, o que você pode compartilhar da história do escritório, do tamanho do escritório, das especializações que o escritório tem, só para o nosso telespectador conhecer um pouquinho agora essa questão mais corporativa do Léo? Claro. Imagina, trabalhava num banco, fui fazer um estágio num escritório que atendia mercado financeiro e acabei me tornando sócio do Wilson, que era, até o momento de abrir o escritório, diretor de impostos do Citibank. Então, a minha vida foi sempre muito ligada ao mercado financeiro, né? O escritório começou como uma boutique tributária para atender mercado financeiro na época, né? E depois nós fomos aumentando a nossa atuação dentro de outros nichos, né? Passamos a atuar também para o setor de tecnologia. Hoje a gente atua eu acho que para diversos setores, né? Dos principais, a gente tem agro, construção civil, indústria, prestação de serviço.
E também começamos a atuar em outras áreas. O escritório, ele tem o tributário, evidentemente, é o primeiro, né, seria o carro-chefe do escritório, carro-chefe porque foi a área que deu origem, né, foi a nossa primeira área de atuação. Mas depois o escritório também começou a atuar em outras áreas, e uma delas hoje é o compliance, é o legal compliance. O escritório é especializado em investigações internas. Nós fizemos, isso eu posso falar publicamente, participamos de 2 grandes investigações internas. Uma foi do Eletrolão, né? Nós colocamos na época 60 advogados na Eletrobras para fazer revisão de documentos, enfim, naquela época atuando pelo comitê independente, que era liderado pela ministra Ellen Grace, né, que já não era mais ministra, tinha se aposentado. Tive bastante contato com ela nessa época. E também depois fizemos uma investigação interna, que essa informação também é pública, eu posso falar, para a Vale, aí atuando para o time de defesa no episódio de Brumadinho, né? Essa área é importante. A gente tem uma área trabalhista muito forte no escritório também. A minha sócia Fernanda Perregil é realmente uma pessoa espetacular. No compliance tem o Ítalo e o próprio Wilson que atuam, né? O Ítalo é um cara super internacional. E a nossa área civil também, que é bem forte hoje, que é tocada pelo Felipe Vieites. Muito bom, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Leonardo Mazzillo. Leonardo é Senior Partner W. Faria Advogados. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Leonardo Mazzillo. Leonardo é Senior Partner W. Faria Advogados. Falando da tua história, falamos um pouquinho sobre a W. Faria, sobre as especializações da W. Faria. Vamos falar agora do Léo, nesse momento da W. Faria. Qual é a tua responsabilidade lá? Qual é a área que você cuida? O que você pode compartilhar conosco, Léo? Olha, eu cuido hoje da área tributária, eu tenho responsabilidades administrativas, o escritório tem 70 e poucos advogados, esse número realmente acaba variando, né? Mas eu tenho, além de responsabilidades administrativas, eu tenho uma responsabilidade comercial também, né? Eu acho que isso é muito importante. Oportunidade. Então, na verdade, não é que eu capto oportunidade, é que captar oportunidade faz parte de qualquer negócio, né? Captar oportunidade, ter um networking bem estruturado, entender o que é fazer networking, né? Eu até vi aqui no seu livro, no Poder do Networking, aqui uma pessoa dizendo que a primeira frase networking é mais que somente um contato, né? É uma ligação emocional. Isso é a mais pura verdade, né? Então, assim, dentro das minhas responsabilidades no escritório, eu hoje cuido da área tributária, divido essa responsabilidade com o meu sócio Vitor Corradi, que é uma pessoa que se formou na estrutura do escritório e hoje é o meu, vamos dizer assim, não vou dizer clone, né? Mas assim, ele é uma pessoa em quem eu confio tecnicamente para deixar as coisas todas na mão dele, né? Quando precisa, e a gente tem um jeito de pensar muito parecido também. Então, basicamente, dentro das minhas responsabilidades, eu acho que estão essas. Eu cuido da área tributária, tenho algumas responsabilidades administrativas no escritório e tenho uma responsabilidade comercial, né? As pessoas... É até interessante ter esse espaço para falar, né? Às vezes a gente vê... o advogado ele não tem essa formação empresarial, ele não sabe como gerir um negócio, né? E mesmo assim, a tradição do direito também diz que a gente não pode mercantilizar a profissão, e eu concordo com isso. O único ponto é que quando você tem 80 pessoas, você precisa ter faturamento, você precisa ter receita recorrente,
você tem 80 famílias que dependem de você. Então, dizer assim, eu vou sentar no escritório, cruzar os braços e esperar chegarem os clientes, desculpa, você não vai conseguir ter um escritório de 80 pessoas, você vai acabar frustrando a expectativa daquelas pessoas que trabalham com você. Então, e aí eu afirmo, assim, uma das minhas responsabilidades, eu acho que hoje mais importantes no escritório é comercial, de relacionamento com o cliente, né, e evidentemente técnica, eu tenho que estudar o tempo inteiro, mas assim, o relacionamento, o networking é muito, muito importante. Questão de sobrevivência. Eu quero aprofundar mais esse tema, porque a gente sabe que talvez 95% dos negócios de um escritório de advocacia vem através de relacionamento. Agravado aí, você tem uma série de restrições em relação à própria OAB, disciplinando aí a questão da conduta comercial dos escritórios. Eu tenho caminhado há algum tempo próximo de alguns escritórios de advocacia, a gente percebe que, apesar da importância dos relacionamentos para poder fidelizar e desenvolver novos negócios, a gente não vê um processo tão estruturado no sentido de ter um alicerce mensurável do relacionamento do escritório, e obviamente eu não estou dizendo da bufaria. Normalmente vai mais por evento, almoço, café, mas não há uma metodologia mensurável para poder se apoiar na rede de relacionamento de cada sócio, para que cada sócio tenha essa responsabilidade de atrair negócio. Como é que você enxerga isso? E você até mencionou a questão do meu livro, de que networking de longe não é participar de evento, mas é um processo estruturado onde você desenvolve e utiliza uma rede de relacionamento para poder acelerar negócios. Claro. E culturalmente, para nós, networking é aquilo que a gente viu quando a gente se conheceu. Fica o dia inteiro fechado no evento, sai, entra, toma café, pega cartão e depois cada um some e fica mais um evento na nossa história. Fotografia e a radiografia que você faz isso, Léo? Olha, eu digo assim, eu falei do Wilson uma vez, vou falar de novo. O Wilson, além de advogado, ele é formado em administração de empresas pela GV, fez MBA em SEAD. A carreira dele, muito embora ele seja um advogado, mas ele tem uma formação muito forte em administração de empresas. Então, a gente tem essa mentalidade. Ele fez um curso também de especialização em Harvard, que durou 3 anos. Então, a gente tem essa mentalidade de tentar implementar, né? Eu falo tentar porque é um processo constante, né? Não é uma coisa, está pronto e já temos uma solução. Não, a gente tem que constantemente ir batendo bumbo, ou para mim que gosto de samba e escola de samba, eu falo aí batendo surdo, né? Para a gente manter o ritmo, né? dessas atividades. Mas o que eu posso te dizer até em relação ao escritório, e que eu acho que isso eu vou poder responder a sua pergunta, né? A gente tem alguns valores que são muito importantes. Um deles é conheça seu cliente, né? Conhecer o cliente é muito mais do que simplesmente você saber o nome, saber o telefone. Realmente você cria um vínculo emocional, você tem que conhecer o negócio do cliente, tem que saber como é que funciona a cadeia de fornecedores, cadeia de valor, os riscos a que ele está sujeito. E isso você só vai conseguir com o tempo e também se você tiver um bom relacionamento pessoal, porque a empresa, muito embora ela seja uma entidade, tenha personalidade jurídica, no final das contas, ela é formada por pessoas. É CPF. Então, e isso faz parte, as pessoas hoje no mundo querem se sentir acolhidas, todo mundo quer se sentir aceito, acolhido, respeitado, né? Então, você criar vínculos com as pessoas, né? E isso é uma coisa, infelizmente, natural. Tem gente que tem gente que não tem, muito embora possa desenvolver, mas assim, questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Inclusive de perdoar o outro também. Às vezes o cliente está num mau dia, te dá uma resposta meio atravessada. Então, do que você me perguntou, eu vou te dizer, olha, realmente é muito importante a gente fazer isso e
o networking, essa atividade de relacionamento, e fazer isso de maneira estruturada também, né? Eu acho que é para manter uma consistência daquilo que está sendo feito em relação à atividade comercial em geral, né? Agora, eu sei que tem um outro lado do Léo, que não é direito, que não é networking. Você tem aí algumas outras, vamos dizer assim, funções, atribuições ou hobbies que não são muito comuns, né? O que você gosta de fazer, Léo? Gente, olha, fora o trabalho. Eu sou uma alma inquieta, né? Então, assim, eu tenho alguns hobbies, às vezes as pessoas até se surpreendem com algumas coisas. Eu gosto muito de carro antigo, mas o que eu posso te dizer que é uma paixão desde criança. Eu nasci no Rio, né? Então, no Rio todo mundo tem o seu time de futebol, a sua escola de samba, né? Então, uma grande paixão minha é o carnaval, são as escolas de samba, e em razão disso eu acabei encontrando, e foi muita sorte, né, uma escola de samba formada por pessoas absolutamente, vamos dizer assim, idôneas, né? Não que as outras não sejam, mas eu digo assim, eu encontrei pessoas que se parecem, que têm objetivos próximos com os meus, né? E primeiro ano eu desfilei na escola, depois eu resolvi começar a ajudar em coisas jurídicas, e aí eu brinco, né? Fui sendo tragado, e hoje eu sou vice-presidente da Tom Maior, né? Tenho ali na diretoria executiva pessoas fantásticas. O nosso presidente, o mestre Carlão, é o nosso mestre de bateria, e ele foi piloto de Stock Car, né? É uma pessoa que tem esse ímpeto competitivo, né? Uma pessoa que se programa, sabe fazer projetos, né? Ele foi, depois de piloto, ele foi dono de uma equipe, então ele tem essa, né? O Alberto também é uma pessoa maravilhosa, nosso presidente do conselho, um grande empresário, uma pessoa maravilhosa. Enfim, a gente lá a escola de samba, eu sou muito privilegiado, primeiro porque eu participo de uma manifestação que eu digo que é super genuína de produção de cultura no Brasil, né? Genuína porque você não vê isso em outros lugares, na verdade até vê, mas você vê em outros lugares isso sendo copiado daqui do que tem no Brasil, né? E poder fazer parte disso, eu implementei um programa de compliance na escola de samba, eu brinco, é a primeira escola de samba do mundo a ter um programa de compliance, né? E os resultados vêm aparecendo, né? Então, quando eu entrei na escola, ela não tinha nem conta corrente, tinha reclamação trabalhista, proposta no Amazonas, era realmente uma confusão, mas depois de um trabalho de formiguinha, 8 anos depois, a gente conseguiu deixar tudo em ordem, e agora eu estou no meu 3º mandato lá, e agora como vice-presidente, eu acho que termina agora em 2027. Não sei se eu vou... Eu sempre falo, eu acho que eu vou parar por aqui, mas acabo não parando, né? Agora, Léo, para a gente ir para a parte final da nossa conversa, como é que você consegue equilibrar esses diversos personagens que hoje você, não acredito muito nisso, mas é muito mais jargão daquilo que é falado no mercado, você consegue equilibrar esses pratinhos, né? Nadab Faria, hobby por carro, esse envolvimento com a escola de samba, a tua vida pessoal, como é que você consegue aí ter um equilíbrio, fazer o networking tão necessário para o escritório, como é que você consegue manter esses pratinhos em equilíbrio, se é que todos ficam no ar? É interessante isso, mas eu evidentemente trabalho nem sempre é uma delícia, né? A gente tem a parte chata do trabalho, mas fica mais fácil você conseguir equilibrar tudo se você faz aquilo que você gosta, né? Então, eu sou muito privilegiado porque eu acabei encontrando o direito num momento importante da vida, encontrando a área tributária num momento importante da vida, cruzando com pessoas fantásticas, né? Então, trabalhando com o que a gente gosta, e esses outros pratinhos também, a gente atuando
com coisas que nos trazem prazer, às vezes a gente fica de fato cansado, estressado, mas no final das contas vale muito a pena. Léo, super obrigado pela nossa conversa, parabéns pela tua trajetória. O programa da Prime está sempre à sua disposição, sempre que você quiser compartilhar alguma novidade com o nosso telespectador, o convite é permanente. Obrigado. Muito obrigado, Luciano. Até a próxima. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.